Hoje é um belo dia. Amanhã será muito melhor. Subiu as escadas rapidamente. Eu estou muito feliz. Muito, amanhã, hoje, rapidamente são palavras classificadas na língua como advérbio. Eu sou a professora Juliane Terra, do canal Estude Passe, e hoje nós vamos falar sobre essa classe de palavras. Vamos juntos? Advérbio faz parte do estudo da morfologia. É uma das classes de palavras invariáveis na língua. Só retomando, nós aprendemos que há 10 classes de palavras na gramática da língua portuguesa que nós estudamos, já temos estudado aqui no nosso canal. E advérbio é a classe invariável, ou seja, uma classe que não flexiona, que não sofre variação, tá? Isso aí a gente já menciona o tempo todo a respeito das classes variáveis e invariáveis. E hoje nós vamos falar dessa classe invariável que é o advérbio. A primeira coisa que eu quero que você saiba é esse primeiro ponto. Indicam circunstâncias da ação verbal. Então, essas palavrinhas, elas dão ideia de circunstâncias. Veja só nesse exemplo aqui, ó. O vovô chegou hoje. A circunstância hoje, ou seja, circunstância de tempo. Quando ele chegou hoje. Então, essa palavrinha hoje aqui é um advérbio, ok? E também especificam as qualidades expressas por adjetivos. Ou seja, essas palavras, os advérbios, eles servem para também modificar adjetivos. Veja só esse exemplo. A moça é graciosamente elegante. Veja que essa aqui, elegante, é uma qualidade, ou seja, um adjetivo da moça. Essa palavrinha aqui, graciosamente, e eu posso prestar atenção aqui que o mente, a gente, já dá a dica que sempre quando tem a palavra mente, a gente está diante de um advérbio, né? Mas aqui, graciosamente, está intensificando essa característica da moça, que é elegante. Então, nós temos aqui um advérbio também que modifica um adjetivo. Isso é importante que nós saibamos essa função do advérbio. Também intensificam o sentido de outros advérbios. Então, não somente intensificando adjetivos, ele também vai intensificar um outro advérbio. Então, veja, ó, caminhavam, aqui está o verbo, né? Muito devagar. Olha, veja que esse muito é um advérbio modificando um outro advérbio. Devagar é um advérbio de modo, ok? E muito está intensificando esse advérbio de modo e também é um advérbio de intensidade. Agora falaremos sobre os tipos de advérbios. Nós temos aqui, conforme a sua significação, uma classificação. São apenas os mais utilizados aqui na língua, tá? Advérbio de lugar. João escondeu atrás do muro. Veja aqui que atrás está intensificando, está mostrando onde ele escondeu. Quando a gente faz essa pergunta, onde, a resposta será sempre um advérbio, tá? Então, João escondeu onde? Atrás do muro. Então, esse atrás está modificando, acompanhando um verbo e é um advérbio de lugar, tá? Tempo, eu sempre durmo tarde. Nós temos aqui dois advérbios, olha, sempre, que é da ideia de tempo. Quando? Sempre. E aqui nós temos tarde também, que são dois advérbios, tá? Modificando aí o mesmo verbo, que é durmo, tá? E temos também de modo, ando como? Devagar. Então, um advérbio de modo. Intensidade, falo, que é o verbo, né? Muito, como? Muito, né? Também. Muito é um advérbio que intensifica, de intensidade, né? Dúvida,
Talvez eu continue. Talvez também é um advérbio que dá a ideia de dúvida. Afirmação, certamente voltarei. E negação, nunca pare de lutar. Esses são alguns exemplos dos tipos de advérbios, claro que são vários, né? Esses aqui são apenas alguns para que você tenha ideia o que é um advérbio. Há também situações em que ocorre a derivação imprópria. O que é isso? É um processo de formação de palavras em que uma classe de palavras se transforma em outra. Nesse caso aqui nosso hoje, o adjetivo se transformando em advérbio. Nós temos aqui uma aula também no nosso canal em que eu falo a respeito desse processo de formação de palavras. Vou deixar no cardzinho aqui para que você tenha acesso a esta aula. Mas veja só estes exemplos aqui que eu trouxe para que você entenda como isso funciona na gramática. João é rápido. Veja aqui que nós temos uma qualidade de João, o que? Ser rápido. Então, aqui nós temos um adjetivo, muito claro, né, gente? É uma característica de João, então, adjetivo. João anda rápido. Veja que aqui, ó, o rápido é a mesma palavra, porém, o contexto da frase já mudou, porque aqui ele era uma qualidade de João. Agora, na verdade, ele é um modificador desse verbo andar. Então, aqui ele deixou de ser um adjetivo para ser um advérbio. Tá vendo? Porque, na verdade, ele está modificando andar e não João, que é um nome. Está modificando agora um verbo. Então, se tornou um advérbio. Veja aqui esse segundo exemplo, ó. Achei a casa cara. Essa palavra cara é um adjetivo, porque está modificando, na verdade, a palavra casa. Então, caracterizando um nome é um adjetivo, ok? Então, vamos colocar aqui adjetivo, né? Essa letra muito bonita minha, só que não. Então, vamos lá. O corretor vendeu caro a casa. Veja que aqui nós temos aqui a mesma palavra, só que aqui ela está flexionada porque adjetivo é uma classe de palavras que flexiona quando está concordando com, né, o seu nome, a qual está se referindo. Então, aqui nós temos que fazer a concordância de gênero, que é feminino. Casa é feminino, então cara vai para o feminino. Como a palavra caro aqui está intensificando, está modificando um verbo, que aqui o vendeu, então será um advérbio e não haverá variação, não haverá essa flexão de gênero, porque na verdade aqui é um advérbio, ok? A classe de palavras foi modificada. Nós chamamos isso de derivação imprópria, a mudança de classe de palavras dependendo do contexto da frase, da oração. Nós temos também os advérbios interrogativos. São aquelas palavras que são advérbios, porém eles dão ideia de pergunta, interrogação. Então veja só os exemplos. Nós temos, lembrando que nós temos tanto nas perguntas diretas, que são essas com ponto de interrogação, nós chamamos de perguntas diretas, ou perguntas indiretas, são aquelas que dão ideias de perguntas, mas elas não usam o ponto de interrogação, e sim o ponto final, tá? Então vamos ver aqui nesses exemplos. Onde estão os livros? É claro que é uma pergunta, primeira interrogação, e onde mais eu sei que eu estou diante de uma pergunta? Por causa deste advérbio interrogativo. Mas eu posso também falar de forma indireta, que é, quero saber onde estão os livros. Então, esse onde aqui é um advérbio interrogativo que faz toda a diferença quando eu vou construir a minha pergunta, ok? Mais um exemplo. Quando viajaremos? Veja que aqui nós temos também uma palavrinha quando, que é um advérbio interrogativo, porque dá a ideia de pergunta, pergunta. Gostaria de saber quando viajaremos, ponto final, mas nós temos o quando aqui, que é um advérbio interrogativo que dá ideia de pergunta. Agora nós vamos ver o grau dos advérbios. Sim, os advérbios, como os adjetivos, também podem ter essa variação de grau. Veja só, quando há variação de grau, ele pode ser comparativo ou superlativo.
Quando ele é comparativo, ele pode ser de igualdade, de superioridade ou inferioridade. E quando ele é superlativo, analítico ou sintético. Vejamos então aqui o exemplo para que você entenda. Os animais agem tão carinhosamente quanto os humanos. Veja que aqui carinhosamente é um advérbio e o tão quanto são palavras que estão fazendo uma comparação, tá? Nesse caso aqui, uma comparação de igualdade, os animais com os humanos, embora essa afirmação seja um pouco polêmica, né? Eu acredito que os animais são mais carinhosos do que os humanos, mas podem ser, né? Mas aqui na nossa oração, no nosso contexto aqui de igualdade. Superioridade. Os animais agem mais carinhosamente do que os humanos. Então, aqui já é um grau de superioridade, ou seja, os animais agem mais. E aqui o advérbio, carinhosamente, novamente, tá? De inferioridade, os animais agem menos carinhosamente do que os humanos. Então, aqui está o grau de comparativo dos advérbios. O superlativo. Analítico é quando nós temos duas palavras para intensificar. Veja só, Maria fala muito alto. Aqui nós temos dois advérbios, muito e alto. O muito está intensificando o alto. Sintético nós temos Maria fala altíssimo. Esse íssimo aqui, ó, desculpa, altíssimo. Esse íssimo aqui, né, vou apagar aqui, que eu errei. É um sufixo que dá a ideia de intensidade. Então, ao invés de eu usar duas palavras para intensificar, para colocar, né, no superlativo, eu vou usar apenas o sufixo íssimo de uma forma mais sintética, né? E aí aqui estão os graus dos advérbios. Por fim, vamos falar agora sobre as locuções adverbiais. Eu já falei aqui várias vezes a respeito de locuções. Locuções são palavras, duas palavras ou mais que equivale a uma palavra. Veja só como isso funciona com os advérbios. Com certeza estarei aqui. Com certeza equivale ao quê? Certamente. Então, são duas palavras separadas que equivalem a uma única palavra, nesse caso, a um advérbio. De modo algum falarei a verdade. Veja que toda essa expressão de modo algum equivale ao quê? Nunca, não, é de negação. Então, aqui também nós temos um conjunto de palavras equivalendo, que equivale a uma única palavra, que é um advérbio, de negação nesse caso. Em breve voltaremos. Esse em breve equivale a brevemente voltaremos. Então, aqui também nós temos duas palavras que equivalem a uma, que nesse caso é uma locução, todas essas são locuções adverbiais. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e entendido a nossa videoaula de hoje. Se não entendeu, volta o vídeo, assiste novamente, que eu tenho certeza que você vai compreender. E se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários, não deixe de fazer a sua observação a respeito da aula de hoje. E se gostou, dá uma curtidinha aí para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Então, beijo, fique com Deus e até a próxima!